Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do Pequeno Midrash. Hoje eu irei ler a porção de Bechalar, porção de número 16 da Parashá. Meu nome é Esther, vamos iniciar a leitura. Bnei Israel no deserto é protegido pelas nuvens de Hashem. Hashem tirou os judeus do Egito para levá-los para Eretz Israel. O caminho mais curto para alcançar Eretz Israel era atravessando a terra dos Filistim. Mas Hashem guiou Bnei Israel por um caminho diferente, mais longo, contornando a terra dos Filistim. O caminho curto, ponderou Hashem, tornaria muito fácil para os judeus tentarem voltar para o Egito. Assim que fossem atacados por inimigos, eles ficariam com medo e tentariam retornar para o Egito. Portanto, Hashem levou Bnei Israel pelo caminho mais longo, através do deserto. Como Moshe e Bnei Israel sabiam que caminho seguir? Hashem enviou uma nuvem à frente deles, e eles a seguiam. À noite, um pilar de fogo guiava o caminho. Ele dava luz a Bnei Israel, de modo que eles pudessem enxergar no escuro. Além disso, 6 nuvens circundavam os judeus, protegendo-os, uma a leste, uma a oeste, uma ao norte e uma ao sul. Mas uma nuvem se espalhava sobre seus pés, como um tapete para alisar o caminho, para eles transportar os tzadikim. Outra nuvem pairava sobre eles, protegendo a todos do calor do sol. Enquanto viajava pelo deserto, Bnei Israel andava em uma caixa de nuvem protegida por Hashem. Os Erevrav, aqueles egípcios que se converteram ao judaísmo e saíram do Egito junto com Bnei Israel, não mereceram a proteção das nuvens de Hashem. Eles tinham que caminhar fora das nuvens. Uma parábola. Por que Hashem enviava um pilar de fogo à frente dos judeus durante a noite? O dia do rei fora muito atribulado. Todas as pessoas que tinham reclamações tiveram permissão de vir até ele naquele dia, para que ele ouvisse as suas questões e pronunciasse seu julgamento, estabelecendo a paz entre as partes que brigavam. Os filhos do rei estavam sentados em volta do trono, ouvindo os sábios julgamentos do pai. Uma após outra, as pessoas entravam e saíam. Quando a última pessoa saiu, o dia já tinha acabado. Caíra a noite. A sala do tribunal estava ficando escura. O rei se levantou, acendeu uma lanterna e ficou segurando-a para os seus filhos que pudessem encontrar a saída da sala. Todos os nobres e servos vieram correndo. Não se incomode em ficar segurando a lanterna para os seus filhos, majestade, eles falaram. Deixe que nós façamos isso. O rei respondeu: Eu não estou segurando a lanterna para os meus filhos, porque eu não tenho servos para fazer isto. Eu sei que vocês estão prontos para carregá-la em meu lugar. Eu mesmo a carrego, porque eu quero mostrar o quanto eu amo os meus filhos. Assim vocês darão a eles o devido respeito. Da mesma forma, Hashem enviou seu pilar de fogo à frente de Bnei Israel no deserto. Nós podemos dizer que ele carregou a lanterna para eles. Ele fez isto a fim de mostrar às nações o quanto ele ama os judeus. Hashem queria que as nações dessem aos judeus a devida honra e respeito. O faraó vai atrás de Bnei Israel. Depois que Bnei Israel saiu do Egito, o faraó e todos os seus servos foram tomados pelo arrependimento. Que erro nós cometemos ao concordar que todos aqueles escravos judeus saíssem?
Eles lamentaram. Agora eles têm nosso ouro e prata também. O primeiro pensamento do faraó foi ir atrás de Bené Israel, mas ele hesitou. Afinal, ele e seu povo haviam acabado de passar por 10 pragas terríveis. Hashem, no entanto, fortaleceu o faraó em sua decisão de ir atrás de Bené Israel, porque ele queria que o exército do faraó se afogasse no Yam Suf. Este seria o castigo final pela crueldade do faraó e dos egípcios em afogar impiedosamente os bebês judeus no rio Nilo. Hashem, portanto, ordenou a Moshe: diga a Bené Israel para voltar e tomar o rumo em direção ao Egito novamente. Assim o faraó pensará que eles se perderam e irá atrás deles. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que o faraó escutou que os judeus estavam se aproximando do Egito, ele chamou seus generais e seu exército. Os judeus estão andando em círculos, ele falou. Eles parecem estar perdidos. Rápido, vamos atrás deles. Eu irei à frente do exército. Quando os alcançarmos, nós mataremos todos os judeus e pegaremos de volta nossos tesouros. O próprio faraó preparou sua carruagem. Ele nem esperou para que seus servos a preparassem, tão ansioso que estava para ir atrás de Bené Israel. Bené Israel vê o exército do faraó. Quando Bené Israel olhou para trás, eles viram o exército do faraó logo atrás deles, prestes a alcançá-los. Os judeus ficaram desesperados de medo. O faraó vai nos levar de volta como escravos para o Egito. Eles gritaram em pânico. Ou então pior, ele nos matará. Bené Israel começou a rezar e a chorar para Hashem, implorando que ele o salvasse. Os malvados dentre os judeus reclamaram com Moshe: por que você nos tirou do Egito? Agora o faraó vai nos destruir. Uma parábola. A ave predadora e a pequena pomba. Uma pequena pomba estava sendo perseguida por uma ave predadora, grande e feia. A pomba sabia que continuar voando não ajudaria em nada, porque ela não conseguiria voar tão rapidamente quanto a ave. Tampouco ela podia lutar com ela, porque era muito mais fraca. Logo, a ave predadora agarraria a pequena pomba e a rasgaria em pedaços. Enquanto voava, a pequena pomba tentou desesperadamente procurar um lugar para onde escapar. De repente, ela avistou uma rocha no meio do campo, lá embaixo, e a pequena pomba descobriu um pequeno buraco nessa rocha. Era perfeito. A pomba entraria lá dentro e a ave predadora não conseguiria pegá-la. A pomba entrou no buraco e se viu dentro de uma pequena caverna, dentro da rocha. Mas o que era aquilo no fundo da caverna? Para seu horror, a pomba escutou um silvo malicioso. Uma cobra venenosa estava se levantando, a sua língua pronta para atacar. A cobra havia feito seu ninho dentro da caverna. O que a pomba faria? Se ela fosse em frente, a cobra a engoliria. Se ela saísse da caverna, a ave a devoraria. A pequena pomba começou a bater as suas asas, tentando atrair a atenção do dono do campo. Se ao menos ele a escutasse, ele espantaria a ave e mataria a cobra. Da mesma forma, Bené Israel estava sem saída. À sua frente estava a vasta profundeza do Yam Suf. Eles se afogariam se tentassem seguir em frente.
mas eles também não podiam ficar parados, pois às suas costas estava o exército do faraó, ávido por matá-los. O que eles fariam? Eles rogaram a Hashem. No céu, Avraham, Isaac e Yaakov também se levantaram e rezaram para Hashem. Por favor, Hashem, ajude Bnei Israel. Hashem disse: eu estava esperando os judeus rezarem para mim. Agora eu os salvarei. Hashem disse a Moshe: eu já aceitei sua tefilá. Você não precisa continuar rezando. Ordene a Bnei Israel que siga em frente, pois eu os salvarei. Os judeus continuaram a andar. O exército egípcio os seguia de perto. Hashem, no entanto, assegurou que os egípcios não alcançassem os judeus. Os egípcios tentaram atacar Bnei Israel, atirando flechas. A nuvem bloqueou todas as flechas e nenhum judeu se machucou. Uma parábola. O pai cuida de seu filho. Um pai estava levando seu filho pequeno para um lugar que somente podia ser alcançado viajando através de uma floresta vasta e escura. Não tenha medo, o pai garantiu ao filho. Eu cuidarei de você e não deixarei que você se machuque. A assustadora viagem começou. Logo, um uivo terrível cortou o silêncio da floresta. Um ladrão armado com uma grande faca pulou de um arbusto à frente dos vigilantes, seguido de seu bando. Em um segundo, o pai escondeu seu filho atrás de si, apontou a sua arma para a cabeça do líder e atirou nele, bem como no bandido que estava perto dele. O restante do bando saiu em disparada e desapareceu o mais rápido possível. O filho respirou aliviado, mas a viagem não prosseguiu em paz. Um lobo enorme surgiu atrás deles, mostrando seus dentes e rosnando. Rapidamente o pai colocou o filho à sua frente e se virou e atirou no lobo. Pouco tempo depois, animais ferozes atacaram de todas as direções, mas o pai estava em total controle da situação. Ele pegou seu filho e carregou-o em seus braços enquanto espantava os animais selvagens. Quando eles chegaram a uma clareira, um pouco mais tarde, o sol começou a incidir sobre eles. O pai colocou seu robe sobre o pequeno menino para protegê-lo do sol. Quando o filho ficou com fome, o pai o alimentou. Quando sentiu sede, o pai lhe deu de beber. Assim como o pai que protegeu seu filho de todos os perigos, também Hashem protegeu continuamente Bnei Israel, enquanto eles seguiam Moshe pelo deserto. Assim, quando o faraó e seu exército começaram a atacar Bnei Israel, Hashem enviou sua nuvem, que normalmente ia à frente de Bnei Israel para protegê-los por trás. Keriat Yansuf. Hashem abre o mar e Bnei Israel atravessa em segurança. Quando Bnei Israel estava quase alcançando Yansuf, Moshe ordenou em nome de Hashem: vão em frente, Hashem fará um milagre. O mar se tornará seco. Enquanto isso, no entanto, altas ondas se formavam em direção à margem. O mar estava revolto como sempre, sua arrebentação forte e ameaçadora. Hashem estava esperando. Ele queria testar Bnei Israel para ver se eles realmente confiavam nele e acreditavam que ele secaria o mar. Eles seguiram adiante? Nachshon ben Aminadav, o líder da tribo de Yehudá, não pensou duas vezes. Sua fé em Hashem era tão forte que ele pulou sem medo dentro do mar. Aqueles que acreditavam em Hashem o seguiram. Eles continuaram em frente
embora a água já atingisse seus pescoços. Hashem disse: a grande emuná em mim será recompensada. Ele ordenou a Moshe que esticasse a sua mão. A água secou. Então o restante dos judeus, que não se atreveram a pular antes, andou através do mar em terra seca. O Midrash nos conta alguns milagres que Hashem realizou no Yam Suf. Não havia somente um caminho seco através do mar, pois Hashem fez 12 trilhas separadas por onde Bnei Israel atravessaria. Desta forma, cada uma das 12 Shevatim, tribos, passou por sua própria trilha. À direita e à esquerda de cada caminho, a água do Yam Suf congelou em uma parede alta. A água também formou um telhado sobre a cabeça dos judeus, de modo que cada tribo passava realmente por um túnel. As paredes e os telhados dos túneis protegiam Bnei Israel das flechas dos egípcios. Hashem também designou anjos especiais para ficarem ao longo dos túneis de gelo e cuidar de Bnei Israel, para garantir que ninguém fosse ferido durante a travessia. E o que aconteceria se uma criança judia ficasse com sede enquanto atravessava o Yam Suf? Logo que ela pedia água, a parede de água congelada mais próxima dela se abria e uma fonte de água fresca jorrava dela. Depois que a criança acabava de beber, a fonte voltava a virar gelo. Se uma criança sentisse fome e começasse a chorar, outro milagre acontecia. As paredes do Yam Suf de repente produziam uma maçã ou uma romã, ou o que a criança desejasse. A mãe esticava sua mão, pegava a fruta e dava à criança. E você pode ter certeza, ela começava a sorrir e apreciava o restante da travessia pelo Yam Suf. Todos os judeus atravessaram o mar em segurança. O faraó e o seu exército se afogam. Enquanto isso, o exército do faraó estava se aproximando do mar. Os egípcios avançavam sobre chuva de granizo e carvão em brasa enviada por Hashem para atrapalhá-los. Os primeiros soldados egípcios entraram no mar logo atrás de Bnei Israel. Para eles o mar não era terra seca, como era para os judeus. O solo estava barrento, porque o pilar de fogo de Hashem o deixara tão quente que os cascos dos cavalos caíam por causa do calor, e as rodas das carruagens pegavam fogo. No entanto, os cavalos egípcios não puderam parar e dar meia volta. Hashem fez com que eles arrastassem as carruagens cada vez mais e mais mar adentro. A cada passo, as carruagens egípcias chacoalhavam, porque as suas rodas haviam caído. Os egípcios sentados nelas estavam fracos e machucados. Vamos sair daqui, eles gritavam. Hashem está lutando do lado dos judeus. Mas por mais que tentassem dar meia volta com a sua carruagem e retornar, eles não conseguiam. Hashem fez com que os cavalos continuassem indo adiante, arrastando os egípcios para um triste fim. Quando o último judeu saiu dos túneis e todos os egípcios estavam dentro do mar, Hashem ordenou a Moshe: estenda sua mão. Quando Moshe fez isso, a água que formara sólidas paredes para os judeus se derreteu, e o mar voltou a ser o que era. A água cobriu os egípcios, suas carruagens e seus cavalos. Os egípcios caíram de suas carruagens e de seus cavalos. Eles foram jogados pelas águas para cima e para baixo. Todos se afogaram dentro da água.
Ao mesmo tempo, os egípcios que permaneceram na terra do Egito também foram punidos por Hashem. O Midrash não nos conta de que forma eles foram castigados. O Midrash explica: o faraó também se afogou no Yansuf. Existem diferentes opiniões no Midrash sobre se o faraó se afogou ou não no Yansuf. De acordo com uma opinião, o faraó foi o último de todos os egípcios a cair no Yansuf. Segundo essa opinião, o anjo Gabriel veio e manteve o faraó vivo sobre a água durante 50 dias, de modo que ele sofresse terrivelmente. Dessa forma, ele fora punido por suas palavras debochadas. Quem é Hashem para que eu o escute? Com a palavra quem tem o valor numérico de 50, o castigo do faraó no mar foi prolongado por 50 dias antes de ele morrer. E de acordo com outra opinião, Hashem salvou o faraó da morte, embora o faraó, a princípio, tenha zombado de Hashem e perguntado: quem é Hashem para que eu o escute? Ele fez techuvá ao ver o seu exército afundando. Quando ele caiu no Yansuf, ele gritou: quem entre os poderosos é como você, Hashem? Mihamocha Bailin Adonai. Quando Hashem viu que o faraó havia feito techuvá, ele disse: eu o salvarei. E ele contará a todos os povos do mundo sobre a minha grande força e os milagres que eu realizei. Hashem enviou um anjo para tirar o faraó da água. O anjo levou o faraó para uma cidade chamada Nínive, onde mais tarde ele se tornou rei, e levou todas as pessoas a fazerem techuvá. O Midrash conclui: ambas as opiniões são verdadeiras. Primeiro Hashem fez o faraó sofrer e se afogar. Ele afundou sobre a água e foi coberto por ela, mas Hashem o salvou antes que morresse. Bnei Israel cantam uma shirá, uma canção de agradecimento no Yansuf. O dia em que os egípcios se afogaram foi o 7º dia depois de Bnei Israel sair do Egito. A Torá nos ordena celebrar o 7º dia de Pessah como um Yom Tov, no qual não podemos trabalhar. Naquele dia, os judeus finalmente se libertaram por completo da tirania dos egípcios. Até então, eles ainda corriam perigo de serem mortos pelo exército do faraó. Quando Bnei Israel viu os milagres maravilhosos de Hashem e compreendeu como havia sido salvos os egípcios punidos, eles acreditaram em Hashem e em Moshe com muito mais fé do que antes. Hashem lhes concedeu o Ruach HaKodesh, a profecia, e eles cantaram o Shirá, uma canção de louvor para Hashem. Ela começa assim: eu cantarei para Hashem, porque ele é muito grande. Ele atirou o cavalo e seu cavaleiro no mar. E terminava com as palavras: Hashem reinará para sempre. Assim como ele puniu os egípcios também, ele punirá todos aqueles que se rebelam contra ele, e ele salvará todos os que lhe escutam. As mulheres cantaram e dançaram separadamente. No Yansuf, Bnei Israel se tornarão ainda mais ricos do que quando saíram do Egito. Os cavalos egípcios foram adornados com ouro, prata, pedras preciosas. Hashem fez o mar levar todas as pedras e metais preciosos para a margem, e Bnei Israel recolheu todos os valiosos ornamentos. Hashem adoça a água amarga em Mará. Os judeus viajaram pelo deserto a fim de chegar ao Har Sinai. Ali Hashem lhes dará a Torá. Como você sabe, o propósito pelo qual Hashem libertou os judeus no Egito era para lhes dar a sua Torá no Har Sinai.
Enquanto isso, Hashem quis testar os judeus para ver o quanto eles acreditavam nele e se eles mereciam receber a sua preciosa Torá. Observação: por que Hashem testou Bnei Israel no deserto tantas vezes? Se os judeus passassem nos testes, eles tornar-se-iam grandes tzadikim e receberiam maravilhosas recompensas de Hashem. Mas mesmo que eles falhassem em algum teste, os judeus sempre se arrependeriam. Eles fariam techuvá e melhorariam seus atos. Portanto, todos os testes ajudaram os judeus a se tornarem pessoas melhores. Ber Itzhak sobre Rashi. Um dos testes aconteceu em um lugar chamado Mará, a caminho do Har Sinai. Quando Bnei Israel chegou a Mará, a água ali era muito amarga e não era adequada para ser bebida. Mará significa amarga. A Torá chama o lugar de Mará por causa da água que era amarga. Bnei Israel procurou água, uma fonte ou um poço, por 3 dias. Eles não encontraram água nenhuma e ficaram com muita sede. Hashem estava testando Bnei Israel. Eles reclamariam ou confiariam em Hashem e rezariam para ele. A maioria das pessoas não reclamou. Somente o Erev Rav, os Rechaim, resmungaram. O que nós vamos beber? Veja como a maioria dos judeus eram tzadikim. Será que nós agiríamos tão bem assim em uma situação similar? Hashem prometeu a Moshe: eu realizarei milagres para Bnei Israel. Pegue o galho de uma árvore que eu mostrarei a você e jogue-o nas águas amargas. Hashem mostrou a Moshe um galho que tinha um gosto amargo. Observação: de acordo com algumas opiniões no Midrash, o galho vinha de uma árvore que tinha frutos venenosos. De acordo com outras, ela era um galho de uma oliveira. Seja qual fosse o tipo de galho, ele era muito amargo. Hashem ordenou: agora jogue o galho nas águas amargas. Moshe fez assim. E milagre dos milagres, a madeira amarga tornou a água amarga muito saborosa. Agora todo o Bnei Israel tinha bastante água para beber. Todos os judeus viram o grande poder de Hashem. O Erev Rav fizeram techuvá por terem reclamado. Em Mará, Hashem deu aos judeus algumas mitzvot antes mesmo de lhes ter entregue a Torá, para que eles se acostumassem a cumpri-la. Uma das mitzvot era eles aprenderem em Mará. Foi a mitzvah de guardar o Shabat. Amém, Baruch Hashem. Fim da leitura para o ciclo de 5.786. Nós nos vemos então na próxima semana. Uma ótima semana a todos. Shalom, shalom.